Sola Gratia, em português, Somente pela Graça. Dando sequência à série especial que trata dos 5 pilares da Reforma Protestante, que completa 500 anos em 2017, Cássio Miranda entrevista o pastor e teólogo Hermes Caires. Não saia daí, o Mente Aberta começa agora. Seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta. Estamos fazendo uma série de programas comemorando os 500 anos da Reforma Protestante, tratando das 5 solas, ou dos 5 solas, que são um marco da Reforma Protestante, propostos, esses solas, por Martinho Lutero. E hoje nós vamos conversar sobre sola graça, sola gratia, sola graça, e eu tenho o prazer de receber aqui no Mente Aberta o pastor Hermes Caires. Pastor, seja muito bem-vindo ao Mente Aberta. Obrigado, prazer sempre estar aqui. Sola gratia, né? É um princípio da Reforma muito marcante, né? Parece que, pessoalmente, para Lutero, isso foi uma revolução, né? A graça somente, né? Em um momento em que a igreja falava tanto em fazer para alcançar e mudando o agente da salvação, né, na prática, porque nós colocamos Cristo como o único agente da salvação e nós tínhamos ali meio que caminhos alternativos, de repente uma coisa que eu compro, uma coisa que eu faço. Então, de repente, Lutero ele recorre novamente às Escrituras para falar assim, olha, peraí, nós temos somente um mediador e esse caminho ele não é alcançado através de obras, ou seja, não existe nada, absolutamente nada que nós possamos fazer ou mesmo até desejar. Ou seja, Paulo ele vai deixar isso muito claro, ele vai falar, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos, ou seja, não havia em nós sequer o desejo por Deus, nós não teríamos condições nenhuma de buscar a Deus, quanto mais encontrar a salvação. Em Romanos ele fala isso. Exatamente. Então, assim, Efésios vai fazer um resumo muito legal, claro que assim, se a gente tivesse aqui 3 horas, a gente começaria por Gálatas, iríamos em Romanos, mas eu acho que Efésios ele vai dar uma resumida bem nisso, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ele vai deixar isso bem claro e vai especificar essa questão da morte, não somente o termo morte espiritual, mas nós estávamos completamente mortos. Nos nossos delitos e pecados. Nos nossos delitos e pecados, inclusive o corpo, né? Ele fala posteriormente que nós vivificados no Espírito, mas o corpo ainda em morte. Ou seja, nós experimentávamos uma morte completa, não havia em nós condições. Não é uma questão de não querer simplesmente, a questão não havia, não tinha como buscar este Deus. Então este Deus tão excelso, ele se inclina a nós e vem trazer salvação. Aí é a graça. E esse conceito de graça, conceito teológico de graça, proposto por Lutero, obviamente ele é anterior, né? Paulo citou. O que ele diferencia a graça da graça que a gente tem hoje em dia, do 0800? Porque nós temos um conceito contemporâneo aqui no Brasil, a coisa é de graça. Tem semelhança nos conceitos? Bem, eu acho que quando nós pegamos aquilo que são ações de Deus, existe sempre um complicante aí. Eu falo isso sempre para os meus alunos, né? Não tem como eu expressar a plenitude de Deus através de termos finitos. Por isso que Jesus, quando ele vem à Terra, ele vem desconstruindo algumas coisas, assim, pegando alguns termos. Ele fala assim, amizade é fazer o que eu mando. Mãe, irmão, são aqueles que ouvem. Então, ele vai desconstruindo coisas. Você quer ser o maior? Você vai ser o menor. Você quer achar a sua vida? Você vai perder a sua vida. Então, ele vem desconstruindo o termo. Não é que ele quer refazer toda a gramática ou uma logística, mas o que ele quer dizer é o seguinte, o que nós estamos tentando expressar com termos finitos não é suficiente, nunca será. Então, quando eu falo de graça aqui, bem, eu ganhei uma bala de graça. Ok, eu acho que eu consigo expressar bem isso. Mas quando eu falo disso a respeito de Deus, é algo que tem que ficar bem importante. Nós estamos trabalhando com fragmentos. Eu não tenho condições de explicar ou compreender plenamente a graça de Deus. Eu estou trabalhando aqui com fragmentos, é uma palavra que eu estou usando, também é um termo finito. Sim. Mas digamos assim, eu tenho tudo nesses fragmentos que é necessário para eu entender, para eu caminhar.
tudo, ele deixou tudo que é necessário. Mas se nós começarmos a falar que deixa eu explicar para você a graça de Deus, eu não vou conseguir explicar o que é a plenitude da graça. Da Trindade, de outros conceitos, é isso? Exatamente, aí eu vou, e mesmo assim eu não vou conseguir explicar, tanto que se nós formos para a Trindade, a Bíblia não explica a Trindade ela é simplesmente apresentada. Sim. E aí é como diz a torcida do Cruzeiro, né? Aceita ou surta, é assim que é, tá desse jeito. Então, chega um momento que nesse esforço, eu quero explicar a Trindade. É como o Spinner, é como aquilo, a graça e tudo mais. Não, isso tudo são bobagens, não tem como eu explicar algumas coisas, senão entender que Deus, ele se apresenta, e a Bíblia é um livro de autorrevelação, e Deus, ele demonstra a sua graça para conosco, sendo nós ainda pecadores, ele mandou o seu Filho para nos salvar. Agora, o conceito de graça, então, para alguns pode parecer um conceito até injusto. Eu imagino que na época de Lutero também, porque a gente vive um contexto hoje, o Hermes, de meritocracia, por exemplo. Né? As empresas são meritocráticas ou tentam ser. Em vários ambientes você defende que você alcança algo pelo mérito. Quando a gente volta para a reforma e pelo conceito de graça, a graça não é meritocrática, né? Não é mérito nenhum. Eu não estou dizendo que não existam desafios na Bíblia, eu não estou dizendo que não existam respostas. Mas as respostas elas já estariam mais no caráter relacional do que salvítico. Ou seja, eu não mais respondo para ser, na verdade eu respondo por ser. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Eu achei uma resposta interessante uma vez de um montanhista. Questionaram ele assim, por que você vai subir o Everest? Aí ele vai falar assim, eu vou subir o Everest porque eu posso subir o Everest. Ou seja, não é aquela questão, eu tenho a graça de Cristo, e eu acho que isso fere muito alguns pregadores que sempre trabalham com o povo falando, você tem, quando na verdade a graça ela vai dizer assim, finalmente você pode. Finalmente você pode. Não é um Jesus que concorda com tudo em nós. Quando ele pega aquela mulher e fala, mulher, onde estão os seus acusadores? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Olha só que Jesus interessante apresentado aqui. É um Cristo que ele demonstra 100% de graça, ele estende mãos cheias e ela estende mãos vazias, e não existe nenhum mérito em eu estender mãos vazias para quem me estende mãos cheias. O mérito é 100% dele. Mas quando ele estende essas mãos cheias, ele fala assim, agora não é que você tem que parar de pecar, finalmente você pode não pecar. Porque qual era a possibilidade de não pecar antes de Cristo? Nenhuma. Não existia possibilidade de não pecar sem Cristo. Hoje eu tenho a possibilidade de não pecar. É potência e não regra, e não lei, não necessidade. Eu estou habilitado a não pecar, porque o meu espírito agora está vivo. Eu estava morto, agora eu estou vivo, agora eu posso. Você pode. Não é uma questão, olha, eu consegui ressuscitar esse rapaz aqui através de um desfibrilador e tudo mais. Aí eu viro para ele assim, agora você tem que respirar. Não, agora ele pode. É diferente. Então a graça não é só para salvação, a graça também é para desenvolvimento da salvação. Exatamente. A graça ela vai refletir no relacionamento, ela vai ser aquilo que habilita o relacionamento. Porque a gente vai dizer assim, olha, existe a justificação, a santificação e glorificação. Bem, glorificação, eu estou no meu corpo que continuo tendo desafios, continuo tendo limitações, ok, que foram impostas, mas um dia eu serei glorificado, terei um corpo espiritual, mas mas eu já sou justificado. Já existe um processo de adoção, sou filho de Deus, mas eu ainda tenho um processo de contextualização grande aqui a caminhar, ou seja, é a santificação. Mas o que me habilitou a santificação? Foi a justificação, foi a papelada, foi a graça. Foi a graça. A graça falou, olha, agora você pode. Antes, você nem podia. Então, isso não é uma graça barata. Na verdade, a graça ela custa muito para quem dá. Se você for pensar, ela não custa nada para quem recebe. Mas para quem dá, se eu te dou R$1.000, você recebeu de graça. Mas custou. Custou para quem? Para mim. Para você, mérito nenhum. Para mim, foi tudo. No caso de Deus, foi o seu próprio filho. Então teve um preço, teve um alto preço, só que nós não pagamos nada. Estendemos mãos vazias. Se eu estendo mãos vazias, como é que eu posso querer mérito disso? Sim. Então a salvação pela graça, no sentido de justificação, ela ocorreu na cruz.
mas a graça também se presta à minha santificação, ao meu desenvolvimento, à minha obediência. E mesmo se obedecer, que é o alvo de Deus para a minha vida, eu não posso me vangloriar. Olha só que interessante, a gente citou Efésios, né? Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Geralmente a gente para de ler aqui. Mas o verso 10, ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, porque somos feitura dele, criados para boas obras. Agora olha só que interessante como ele termina esse versículo, ele fala assim, as quais ele mesmo preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, mesmo as minhas obras, Cristo já preparou para que eu andasse. Qual o meu mérito? Se Ele preparou todo o caminho, Ele preparou as obras e eu agora, isso vai ser fruto. Olha só que interessante. Ele criou todo um caminho para que nós percorrêssemos. Sabe por quê? Porque é uma pergunta que uma vez fizeram para Jesus, mas Jesus, isso é impossível. Ele falou, realmente, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Então Ele faz ser possível para mim. Então tudo que eu tenho que fazer é não resistir à sua graça. Por que isso incomodou tanto a igreja romana, Hermes? Incomoda a igreja romana, incomoda alguns hoje ainda. Eu vejo muitos pastores aí celebrando os 500 anos da Reforma e, na verdade, não praticam. Porque é muito lindo você pronunciar latim e dizer sola, soli e tal, e não sei o que, gratia, e falar um monte de coisa em latim. Mas incomoda ainda hoje quando eu tenho uma pregação recheada de vocês têm que fazer. Quantas vezes a pergunta é, o crente tem que dar o dízimo para ser salvo? É claro que não. Isso é recorrente, né? Ou para ser abençoado. Ou para ser abençoado. Então, assim, eu vou... Agora, quer dizer que ele não pode dar o dízimo? Não, ele pode. Ele pode. Sabe por que ele pode? Porque eu posso escalar o Everest? É uma resposta que Você tem um potencial para. Tem um potencial para. Por que eu não vou? Eu fui no Nepal uma vez e os alpinistas, eles costumam dizer isso. Por que você vai alpinar? Por que você vai escalar? Porque está lá. Eu posso, porque eu não iria. Então, essa questão do incomoda, por quê? Porque é uma forma de manipular o povo. A religião, ela vai manipular através do medo, da culpa e da ganância. Então, se eu anulo a graça, Jesus não é aquele mais que me dá sem querer nada em troca. É muito mais fácil de manipular alguém. Faça, porque se você não fizer, o devorador vai consumir. Ah, mas isso está na Bíblia? Tá, o diabo também usou a Bíblia para tentar o próprio Deus. Faça isso que ele vai te dar 30, 60 e 100 por 1. Não estou falando que não posso usar os termos, mas cuidado quando nós usamos isso e extirpamos relacionamento, porque o relacionamento é o fruto da graça. Na verdade, eu faço por relacionamento. Eu conto sempre, né? A gente viaja e quando eu volto, os meus filhos, eles me encontram na porta e falam assim, papai, cadê o presente? Porque criança é assim, menina é assim. E a esposa, ela te dá um beijo agradecida e está feliz porque você voltou. Isso é relacionamento. Não é que a criança não se relaciona, mas ela é criança. E existem muitos líderes que estão felizes por manter as suas ovelhas no status de criança. No status de criança. Isso é bom para alguns. O que eu posso receber? O que vai ter para mim hoje, né? Exatamente, porque aí se ele é criança, ele vai sempre me dar algo por medo e é muito mais fácil de eu extorquir dele algo. Eu não tenho que negociar, eu não tenho que expor o que é o significado da apologética, né? Argumentos razoáveis. Eu não preciso de argumentação razoável com criança. Quantas vezes a sua criança está indo para lá, você é pai, eu sou pai também, estava indo para um lugar que... Ei, não! Por quê? Porque papai está mandando. Não precisa, eu quero salvar a vida dela. E eu não estou dizendo que isso não é um recurso em algum momento, mesmo como ovelha. Mas nós queremos que os nossos filhos sejam mais maduros até do que nós. Essa é a diferença do bom pastor que imita Cristo, de um pastor que imita Cristo, que é o bom pastor, né? E daquele que quer ser simplesmente um manipulador. Agora, pensando no século XVI, né, ali na época de Lutero, eu queria que você me respondesse, mas aí depois do intervalo, como é que era a salvação? Como é que se entendia a salvação na época de Lutero? Porque a gente está conversando que a salvação, Lutero não é que descobriu, ele lembrou que a salvação no texto bíblico é pela graça. Mas então, durante séculos, no mínimo aí 1.500 anos, como é que foi dita que era a salvação no meio da igreja romana? Diz pra gente depois do intervalo, tá joia? Nós vamos e voltamos já já com o nosso programa Mente Aberta.
Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta, hoje recebendo o pastor Hermes Caires. Estamos conversando sobre um dos solas da Reforma Protestante, sola graça, sola gratia. E eu perguntei, pastor Hermes, antes de irmos para o intervalo, se a salvação foi proposta na Bíblia e redescoberta por Lutero como fruto da graça, a salvação é de graça, é pela graça, como é que a salvação era entendida pela Igreja Romana nesses séculos anteriores à Reforma? Como é que alguém era salvo na ótica romana, pastor Hermes? Naquela época se explorava muito a questão da indulgência. Agora, deixando claro que assim, não foi necessariamente Lutero que inventou a roda. Nós temos um grupo de pré-reformadores, nós temos até teologias bem construídas em Agostinho que vão trabalhar isso também. Os próprios padres tinham acesso à teologia paulina, exposta ali por Paulo, de forma muito clara. Mas é uma questão interessante, sem querer cortar, só reforçando, porque parece mesmo que Lutero foi um ET, que chegou lá no século XVI e se esquece de Hus, Wycliffe, Savonarola, tantos outros para trás, né? Exatamente. Agostinho. O próprio Agostinho. Então você tem muita gente ali produzindo coisa legal, mas ninguém de forma tão agressiva, num confronto tão agressivo quanto Lutero. Então a gente vai falar assim, em Lutero ocorreu uma mudança de postura, de confronto, ou seja, não vamos trabalhar a exortação, vamos trabalhar a repreensão desse negócio aqui, porque quando o evangélico pensa em reforma, ele já pensa assim, levantou um grupo de pessoas falando, vamos fundar a igreja evangélica. Não é assim, né? O que existiu ali foi um movimento natural de um líder que fala assim, eu tenho que trazer exortação, eu tenho que reformar, a gente tem que modificar, os padrões estão errados aqui, porque eu acredito que isso aqui pode prover pastoreio para essas ovelhas de forma correta. Então ele vai lá, coloca aquelas 95 teses e tudo mais e expõe principalmente a questão, o foco na questão das indulgências. O que era indulgência? O ato de eu comprar, de eu trazer contribuições para a Igreja Católica e em troca disso eu ter ali salvação, eu ter perdão, eu tenho um monte de coisas ali que a Bíblia não dava caminhos, mas aí se vendia pedaço do céu, se vendia terra no céu, se vendia casa, um monte de coisa ali em troca desse tipo de objeto. Então isso daí, agora, existem personagens ocultos aí, hoje historiadores estão descobrindo, banqueiros, um monte de gente envolvido por trás desse negócio junto com a Igreja Católica, que tinham na época. Então, assim, hoje em dia a gente não tem indulgência, não tem esse tipo de coisa. Tem a questão de mediação ainda na Igreja Católica, mas indulgência é aquilo que alguns estopins da Reforma foram até suprimidos nesses últimos 500 anos também. Mas na época era como comprar caminhos para o céu. Então aquilo chamou a atenção absurdamente de Lutero, que resolveu ter uma posição mais agressiva, mas não foi ele que inventou a roda. No caso, então, a salvação era por obras, assim. Salvação. Você conquistava, a ideia é mais ou menos essa, então. Exatamente, você conquista a sua salvação. Não era tão diferente, por exemplo, num contexto em que Paulo escreveu várias epístolas, onde era também assim. Nós conquistamos a nossa salvação e nós temos um mérito sobre isso. Agora, não é porque Lutero ali e os reformadores, alguns colocaram isto que ficou tão claro. Existem algumas divergências ainda em relação à participação humana. Sim. Existem divergências. O que eu diria é o seguinte, pensar ou ter essas duas linhas aí, né? Um acredita na questão mais do livre-arbítrio, que está operando ali, o outro menos. Essas questões, elas não são necessariamente desviantes. Vai ser desviante dependendo de como, principalmente, o pastor vai reger o rebanho dele. Sim. Ele vai reproduzir essa teologia para outros, vai causar ali conflitos, pode trazer alguns conflitos para o corpo. Mas nós vamos ter grandes homens, assim como John Wesley, Charles Finney, pessoas assim que traziam consigo ainda algo de cooperação humana. Né? A graça é tudo, ela é plena, mas um homem ainda tem o seu papel. E você vai ter aqueles mais fundamentalistas que vão dizer assim, não, o homem não tem papel nenhum nesse processo. Então a gente vai ter que saber equalizar essas duas questões, porque eu já vi algumas pessoas indo assim, pelo liberalismo, né? O homem não tem papel nenhum, então na verdade é só crer em Jesus e a fé veio dele, agora eu posso agir de qualquer forma, de maneira negligente e tal. Isso aí que você está falando, Hermes,
me parece muito bem a descrição do que hoje se chama graça barata, não é? Uhum. Qual que é o problema dessa graça barata? A graça barata, ela começa a ser produzida a partir do momento que você não entende o que a graça produz. O que a graça produz? Nós estamos hoje num contexto de liberdade de relacionamentos, né? Provavelmente não foi sua mãe e seu pai que arranjou o casamento com a sua esposa. Não foi. Você pagou algum dote por ela? Não, que eu também não tinha dinheiro. Então você estava no mesmo contexto que eu. Eu também não tinha dinheiro, não paguei dote nenhum para minha esposa. Eu já estive na Índia, um país onde se paga o dote pela esposa. Então nós vamos dizer o seguinte, nós tivemos as nossas esposas de graça. Não pagamos nada por ela. Mas isso me dá liberdade para que eu tenha um relacionamento barato com ela? Não. Para eu trair ela? Eu devo trair ela? Não, muito pelo contrário. Porque esta graça veio do modo que veio, isso me anima mais, isso me dá mais potência para ser um bom marido para minha esposa. As pessoas que elas não compreendem isso, elas não entendem que a graça ela traz relacionamento, ela te traz o poder de se relacionar com Deus vivo. Agora, isso daí pode ser uma checagem até para aqueles, pode ser um aviso até para aqueles que estão achando que estão no caminho, mas de repente eles vão descobrir que não estão. Você vai pensar, né, nós teremos algum nível de surpresa diante de Cristo, de pessoas que pensam que estão no caminho, porque estão fazendo coisas, e na verdade elas não estão. Então você achar que os fariseus na verdade eles achavam que faziam grandes coisas, mas mesmo questão de obras eles falhavam. Eles honravam alguns homens, mas desonravam seus próprios pais, então eles não conseguiam cumprir. O que a graça chega dizendo que você não vai conseguir cumprir toda a lei. Sim. E mesmo assim, quando você for infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Essa é a diferença. Nós seremos infiéis. Quando você pega o próprio Lutero, porque nós estamos nesse corpo da morte. Quando você pega Lutero não teve uma vida perfeita e a reforma trouxe também coisas complicadas também. Nós temos ações de Lutero que foram ações de Estado também, e guerra política e tudo mais, e você vai ver que não foi uma vida linda. Agora, por que nós vamos ser salvos? Pelas nossas obras? Porque eu vou ter a vida mais linda? Não, pela graça de Deus. Um certo muçulmano uma vez chegou para certo cristão e falou assim, olha, eu conheço muçulmanos que têm mais caráter do que certos cristãos. E esse crente respondeu assim, uma diferença é que o crente é salvo, o cristão é salvo. Porque a graça ela não vem pelas nossas obras, pelo quanto que eu sou bom, ou pelo quanto que eu me acho bom. Por isso que Jesus ele responde para aquele homem, por que me chamas bom, se bom somente um que é Deus? Sempre estendemos mãos vazias. Mesmo no relacionamento, continuamos estendendo mãos vazias. Mas a analogia ela é muito precisa quando ele nos compara a uma noiva. Ou seja, o relacionamento, ele nunca deveria vir, pelo menos, pelo que é da obrigação. Agora, esse sentimento de que a conquista de algo pela graça, ou não a conquista, o recebimento de algo pela graça é injusto, está até na Bíblia. Você falando, eu estava pensando na parábola do filho perdido, que alguns chamam de filho pródigo, eu prefiro perdido, eu acho que é mais coerente com o contexto. Quando esse filho que estava perdido, ele volta, o filho que não tinha saído de casa, ele questiona o pai, como se você vai receber esse traidor, não é? Qual era o grande problema desse filho mais velho? Ele estava ali, ele era filho, mas ele não desfrutava de relacionamento. Nós vamos pegar algumas parábolas de Jesus que elas acabam se completando, não é verdade? Você pega aquela parábola daquele senhor que vai fazer uma bodas na sua casa e convida as pessoas e elas não vêm. Aí ele chama outros, ou seja, quando esses outros vêm, eles vêm pela graça. Eles não tinham nem noção de que eles nem... Se você perguntasse talvez eles naquela noite, não é uma coisa para mim. É para outro, não tem nada a ver comigo isso. Ele está lá, mas quando ele está lá dentro, o que aquele senhor questiona? Amigo, como é que você entrou aqui e não está com as roupas corretas? Ou seja, como é que você se relaciona com Deus?
Se você, ele está ali, mas ele não tem as roupas corretas. Então, aquele filho mais velho, ele não soube vestir do relacionamento. Não porque ele deveria simplesmente, mas porque ele podia. E ele não usufruiu daquilo. Então, a graça, ela vai falar sempre do que eu posso, desse privilégio. Agora, como eu trato esta graça, aí pode definir essas questões de relacionamento e aí se você vai permanecer nela. Talvez até se eu tenho mesmo esse relacionamento, né, Hermes? Porque você citou alguns textos bíblicos, sobretudo em Efésios, fala que nós, ou aqueles que creem em Cristo, foram criados nele para as boas obras, porque Deus preparou de antemão as boas obras para que as pessoas trilhassem. Estou viajando um pouquinho aqui, mas as boas obras, elas não dão salvação, mas talvez elas revelem que aquela pessoa foi alcançada, né? Nós vamos falar assim, existem coisas que são sintomas. Sintomas. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Não estou dizendo aqui, permanecemos no corpo dessa morte, até aguardando glorificação. Mas você tem que tomar cuidado com sintomas. Sintomas de que você não está bem. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Quando nós temos isso, nós valorizamos essa graça e buscamos esse relacionamento. Mas devemos sempre buscar isso, sabendo que esses sintomas podem ser coisas muito sérias que podem estar acontecendo conosco ali. Eu sempre falo, o pessoal me pergunta em relação à música, né? Música cristã, música não cristã e tudo mais. Eu falo, gente, não tem um texto na Bíblia, a não ser que você pegue e manipule, que vai dizer que você não pode escutar uma música de contexto não cristão. Do mundo. Música do mundo. Agora, se você é de Cristo, você é a noiva de Cristo. Se você está escutando ou principalmente cantando mais músicas que não são para Cristo do que para Cristo, é um sintoma de alguma coisa estranha. Eu não estou falando só da música secular, não. Existem músicas chamadas de evangélicas que elas são completamente, que o homem está no centro. Quando eu vou falar assim, que o crente que está firme aos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvando, na verdade eu não estou cantando para Deus também, eu estou cantando acerca de mim, eu estou cantando a respeito de mim. Se 99% das músicas que eu estou cantando falam de mim, ou falam de uma mulher, ou falam é um sintoma estranho de alguma coisa. O que eu vou deduzir com isso? Que eu não sou crente? Não, mas que eu devo me lançar, porque eu posso me lançar aos pés daquele que me salvou, aquele que me deu tudo. Hermes, muito obrigado, foi um papo excelente, para variar, né? Hermes sempre traz conversas ricas para a gente e que Deus te abençoe, seu ministério, Deus te abençoe também, você que assistiu esse Mente Aberta sobre Sola Gratia, só a graça. Muito obrigado por ter assistido essa nossa entrevista e convido a você a ficar sempre assistindo a gente aqui na Rede Super, uma TV que visa glorificar a Deus e edificar a sua igreja. Que Deus te abençoe e te guarde e até o próximo programa Mente Aberta. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.